Meus irmãos, aqui o capítulo 17, ele tem duas partes que nós vamos estudar ele. Até no versículo 7, nós vamos falar de um assunto. Do versículo 8 até o versículo 16, tem um outro assunto. Os dois assuntos são importantíssimos para a vida espiritual. Esse primeiro assunto, do versículo 1 ao versículo 7, a chave dele está aqui no versículo 7, lá no final. A última frase que nós temos aí, quando o povo ele faz essa pergunta. Então vamos olhar lá no final do versículo 7 do capítulo 17, está escrito assim: está o Senhor no nosso meio ou não? Seria o mesmo que você, num momento assim de dificuldade, né, na nossa família, se eu, por exemplo, estou passando uma dificuldade, seja ela com a saúde, alguém doente na minha casa, ou alguém desempregado na minha casa, são coisas que acontecem. Eu posso perder o emprego, você pode perder, a gente pode ter alguém doente no nosso lar por algum motivo, pode ter um acidente, pode ter uma catástrofe, né? Não aconteceu uma catástrofe aí nessa semana, naquelas regiões da Síria, da Turquia? Vocês acham que não tem crente lá? Tem. Irmãos, lá não tem só muçulmano, tem crente. Eu lembro os irmãos que na Síria, onde teve esse incidente, é o berço do cristianismo, a cidade de Antioquia, cidade que o Paulo saiu como missionário, está lá, é da Síria, é daquele lugar. Então, meus irmãos, esse pessoal que está sofrendo, que os filhos, às vezes está debaixo dos escombros, então acontece uma dificuldade, vem um contratempo, como aconteceu aqui, nós vamos já chegar lá, e aí, em vez da gente pegar, conversar com Deus, buscar a vontade de Deus, tentar entender os propósitos eternos do Senhor, aí nós chegamos e vamos fazer essa pergunta aqui: será que Deus está no nosso meio? Será que Deus está vendo? Será que Deus está aqui ou não está? Por quê? Porque não tinha água, aonde parou um pouquinho? Vamos dar uma olhada no nosso texto. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Então aqui, dependendo da tradução, por exemplo, essa tradução nossa é muito boa, é excelente, essa aqui que eu estou lendo, né? Nós temos a tradução do King James, que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes. Olha que interessante, né? Aqui na minha Bíblia traz pelas suas jornadas, e a King James ela já traz para as etapas seguintes, ou seja, qual vai ser a próxima etapa. Eu lembro os irmãos que o Israel de Deus não saiu aleatoriamente. Gente, vamos ali para o deserto de Sim. Gente, vamos ali para Elim. Gente, vamos ali para Refidim. Não foi assim que aconteceu. Não era Moisés que escolhia os lugares. A nuvem se levantava, eles se levantavam. A nuvem andava, eles seguiam atrás, seguiam a nuvem atrás. Então há alguns pontos que a gente tem que entender aqui nesse contexto. O primeiro é isso, né? Que na nossa vida sempre vai ter o quê? A próxima etapa. A gente não sabe como é que vai ser. Chegou esse ponto de chegar lá em Mara. Em Mara as águas eram amargas. Não foi isso que a gente viu no capítulo lá, né? Depois que eles saíram de Mara, eles foram para onde? Para Elim. E o que tinha em Elim? Tinha lá 12 fontes e 70 palmeiras. Bom, uma etapa era uma etapa difícil. A outra etapa era uma etapa... Como é que era a outra etapa? A outra etapa era ímpar.
Oi? Sombra e água fresca. Está aí, resumiu, né? A outra etapa era sombra, o irmão Renato está aqui lembrando que Elim era sombra e água fresca. Pois nós vamos ver muito isso na nossa vida. E nós temos que acreditar que é assim na nossa vida. Por isso que eu gosto dessa tradução do King James, que traz assim, a próxima etapa, ou a etapa seguinte. Deus está sempre levando para a etapa seguinte. Agora, se você olhar para a tua vida, para a sua vida pessoal, tem dia que você está lá, todo feliz, num churrasco alegre, cantando, né? Todo feliz, comemorando alguma coisa que nem você esperava. E pode ser que no outro dia você chega lá, você está triste, chorando, porque alguma coisa não deu certo e você esperava tanto que desse certo. Não é assim na nossa vida? Não tem sempre uma etapa que é diferente da outra? E vocês acham que vai ser diferente dentro de uma igreja onde só tem gente? Onde tem gente, tem etapas. Então, meus irmãos, vai ter etapas que nós vamos estar bem, vai ter etapas que nós não vamos estar muito bem. Não vai mudar, é assim em casa, é assim na igreja, é assim na nossa vida. Então, o primeiro ponto deve ser visto desse jeito. Nós estamos preparados para a próxima etapa? Ué, mas eu não sei, como é que eu vou saber se eu não sei qual que é a próxima etapa? Por isso tem todo um charme de Israel andando no deserto. Porque o Israel no deserto é igual à nossa vida. Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Quem que sabe o que vai acontecer amanhã? Amanhã você pode estar sorrindo, amanhã você pode estar chorando. Mas a pergunta que eu fiz é, nós estamos prontos para a próxima etapa? E uma outra coisa, sobre essa próxima etapa, é o seguinte, final do versículo 1, está dizendo que eles chegaram em Refidim, veja só, e não havia água para o povo beber. Ou seja, a próxima etapa que Deus levou, já nós vamos ver o que significa Refidim, mas eles chegaram lá em Refidim e o nome não estava concordando com a situação que eles estavam vivendo. Por quê? Porque eles chegaram num lugar que não tinha água, tá? Não tinha água. Então, olha aqui, a pergunta que se faz é, como eles chegaram lá? Então, eles chegaram lá da seguinte forma, eles chegaram lá, versículo 1, segundo o mandamento do Senhor, guiados pelo Senhor. Então, não é fácil ser guiado por Deus. Se você acha que é fácil uma vida guiada por Deus, você está completamente enganado. Deus que os levou para aquele deserto. Agora, não tinha água lá. Nesse ponto do deserto não tinha água. Na maioria dos pontos de um deserto não tem água. O que isso nos lembra, meus irmãos? Até me lembra quando Jesus, ele acabou de ser batizado. E olha se não acontece isso na vida do crente. Ele acaba de ser batizado, e o Espírito Santo pega o nosso Senhor e leva ele para o deserto. E o livro de Lucas, Mateus, explica bem para nós o quê? Explica que ele foi levado para o deserto para ser tentado, para ser provado. Então não é diferente com Israel. Israel, Deus colocou ele naquele lugar sem água, de propósito, com um propósito, Qual era o propósito? Deus queria que o Israel de Deus, o seu Israel, a menina dos seus olhos, a paixão de Deus, que é o povo de Israel, Deus queria que eles dependessem somente dele. Então esse é o grande propósito. Deus os levou para lá, para provar, para ver o que tinha dentro do coração deles, E realmente não é fácil ser guiado por Deus. Aliás, saber o caminho, saber qual caminho é mais fácil do que permanecer no caminho. Então, Deus leva a gente por esse caminho, mas quando a gente chega ali,
que tem um momento de provação, a gente vai ter que mostrar de que material nós somos. Agora, irmãos, tem 2 versículos, né? Um se encontra em Salmo, capítulo 27, versículo 11, e o outro se encontra também em Salmos, capítulo 139 e versículo 24. No primeiro, em Salmo 27, versículo 11, nós aprendemos que devemos sempre pedir para ser guiado por Deus. Eu acabei de dizer, não é fácil ser guiado por Deus, porque você vai ter que seguir os caminhos dele e não os seus. Só que você deve pedir sempre, como o salmista aqui: Senhor, me ensina o teu caminho, me guia pela tua vereda, ou pela vereda direita. Então ele está pedindo: Senhor, eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor me guie pelo seu caminho. Então já está dizendo, não é o meu caminho. E por isso ser guiado por Deus é tão difícil, porque você não vai fazer o que você quer, mas aquilo que Deus quer. E aí no capítulo 139, no versículo 24, o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não somente nós devemos pedir, Deus me guia pelo seu caminho, mas nós devemos pedir, Senhor, nesse caminho, vê se tem alguma coisa ruim em mim. Eu quero que o Senhor olhe, quero que o Senhor me corrija, como está dizendo aqui, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Me tira do mau caminho, Senhor. Olha, são 2 situações. Na primeira situação, ele nem entrou em caminho nenhum, porque ele espera que Deus o guie por aquele caminho eterno. Na segunda situação, infelizmente, ele está no mau caminho, e ele pede: Senhor, me tira desse mau caminho. São 2 situações. Por isso, meus irmãos, não é fácil ser guiado por Deus. Para onde Deus os levou? Deus os levou para Refidim. Refidim foi a próxima etapa. E olha o que significa Refidim. Refidim significa repouso. É isso que significa Refidim. É um lugar de repouso. Então, olha que estranho. No lugar de repouso não tinha água. Parece estranho isso, né? E se perguntar para nós, o que é um lugar de repouso para nós? Poderia ser o paraíso na terra, mas o paraíso na terra não existe. Você pode até chegar num lugar e falar assim: esse lugar é um paraíso. Vai ter pernilongo, o mato vai crescer, você está entendendo? Se você sair, de repente vem uma cobra, te pica, caranguejo, rato, não dá. O lugar mais bonito do mundo tem todos esses bichos aí, tem todas essas coisas aí, não tem jeito. Então não existe o paraíso na terra. E se você chegar e falar assim: olha, eu vou me isolar, eu vou numa ilha que não tem ninguém, uma ilha paradisíaca, eu pergunto, você está lá naquela ilha paradisíaca, linda, maravilhosa, te dá uma dor de dente, você vai aonde? Então não existe um lugar nessa terra que você pode olhar e dizer: olha, isso aqui é o verdadeiro paraíso. Não existe, né? Então Jesus nos ensinou o que seria um refidim para nós, lá em Marcos capítulo 6 e versículo 31. O que acontece nessa passagem? Vamos juntos lá, Vamos à leitura desse texto em Marcos capítulo 6 e versículo 31. Marcos capítulo 6 e versículo 31. Jesus, ele dá uma paradinha, está muito agitado o negócio, ele fala: parou um pouquinho, versículo 31. E ele disse: vinde vós aqui do lado, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram a sós num barco, em particular, para um lugar deserto. O que isso significa? Que eles estavam com muitas atividades. Eram muitas pessoas precisando de ajuda, buscando socorro, e os curiosos, e os faladores, e outras coisas,
mas chegou um momento que os apóstolos, eles estavam desgastados. E Jesus, então, naquela sabedoria que é dele, né? É de Deus isso. Então, estava em Cristo, ele viu eles cansados e disse: vem para cá um pouquinho, vem aqui. Mas, na verdade, ele chama os apóstolos para ele e fica junto deles, mostrando para eles o seguinte: descanso, paz, quando é? Descanso, paz, é quando você está próximo de Jesus. Esse é o verdadeiro repouso. Então Deus chamou eles do lado apenas para descansar, aprender um pouco mais, ficar com Jesus, sabe? Então aqui nesse mundo, meus irmãos, o que nós podemos chamar de repouso? Se fosse assim um repouso físico, mental. Então, primeiro, meus irmãos, a volta para a família, depois de um dia de trabalho, deveria ser um repouso para você. Por isso a casa tem que ter paz. Por isso deve ser mantida a paz dentro do lar. Para que quando você chegar cansada, para quando você chegar cansado, vocês poderem repousar, ter o abrigo da família. Agora, meus irmãos, o culto dominical, a comunhão com os irmãos na presença de Deus, também é um descanso. Quando você está junto com os irmãos aprendendo a palavra de Deus, é muito parecido com essa passagem de Marcos capítulo 6, versículo 31. E aí os irmãos todos juntos, aprendendo a palavra, cantando, parece que o mundo fica lá fora literalmente. Aquelas coisas do mundo ficam para trás. E quando você está aqui concentrado na palavra de Deus, concentrado, por isso que é um engano, é assaltar a si mesmo, é um suicídio espiritual. Quando você vem para a igreja e você fica com o celular, olhando o celular, e você não vai ficar prestando atenção na mensagem ou nos cânticos, é a pior coisa que você pode fazer para você mesmo, porque você não entrará nesse repouso. Esse repouso é muito precioso. Você vai carregar ou recarregar as baterias. Esse é o propósito do repouso dominical. Então, irmãos, tem uma outra coisa. Nós precisamos encontrar em Cristo o nosso verdadeiro repouso, o nosso refidim, tá? Cristo, olha a frase dele muito conhecida por nós: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Isso é espiritual, isso é material e isso mental. Você pode ter certeza disso. Você emocionalmente cansado, sobrecarregado, você fisicamente cansado, sobrecarregado, você assim materialmente no sentido que tem conta mesmo, tem problema, tem questão, você fica cansado, sobrecarregado. Pois bem, essa palavra é isso. Jesus está fazendo uma promessa: se você for a Ele, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então há uma promessa aqui, essa promessa é de confiança. Você está indo a Ele porque você confia que com Ele aquele problema, aquela questão, ela vai ser resolvida. É uma promessa de Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Então essa é a promessa de Jesus. Se buscar o repouso nele, ele faz uma promessa. Mas pastor, a minha necessidade é urgente. Todas as necessidades são urgentes. Todas. Ontem eu estava lá no PA com o irmão Ribeiro, a médica tinha dado um papel urgente, escreveu um negócio urgente para ele lá. Aí eu apresentei lá, falou: é urgente, né? Pensei comigo, urgente. Foi urgente. Depois mediram o negócio dele lá, já estava melhor, não foi mais urgente, né? Só que cada um que chegava lá é urgente, entendendo? Era urgente. Então, o que chegou com o pé era urgente, o que chegou com a mão era urgente, o que chegou com o olho era urgente. Todo mundo é urgente. Só que assim, vai atendendo um, vai atendendo dois, vai atendendo três. Você, quando você está lá fora, num PA,
você está inquieto, você está triste, ninguém te atende, coisa e tal. Pois eu digo uma coisa, quando você entra lá dentro, naquela sala, onde tem 15, 20 pessoas sendo medicado ao mesmo tempo por 5, 6 pessoas, correndo o tempo todo, dá injeção em um, acode o outro, acode... A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro com os profissionais, é muito corre-corre, onde eu estava observando. Porque lá fora você pensa que ninguém está cuidando de você, mas quando você chega lá dentro, o pessoal está pulando miudinho, corre daqui, corre dali, atende, sai, vai um velhinho, cai outro, né? Olha que situação. Agora, meus irmãos, eu acho que na vida espiritual, Deus sabe o que é urgente, e Deus sabe a urgência dele, não a nossa. Se você recebe uma fitinha amarela, por exemplo, foi interessante, porque tinha um camarada, ele falava assim, eu estou aqui desde as 8, bom, eu olhei no relógio, era 1h da tarde, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, então fazia 5 horas, ele tem a razão dele, de reclamar, eu sei que tem, né? Eu estou aqui desde as 8, né? Aí o homem olhou para ele e disse, mas a sua fitinha, acho que é verde, né? A sua fitinha é verde, tem o teu tempo, né? Aí eu pensava, né? Se ele tivesse muito doente, ele não tinha chutado a porta, não é verdade? Tá bom para chutar a porta, né? Quer dizer que a fitinha era a verdade, né? Não tinha nada demais. Agora, irmãos, a gente quer que Deus atende as coisas assim, urgente sempre. Se Deus fizesse isso, você ia ser um filho mimado, você ia ser um filho ingrato, você ia ser um filho que não ia dar valor na igreja, nas coisas espirituais, você ia ser um filho nojento, mas Deus, pela misericórdia dele, ele leva a gente para Refidim. O pessoal chega todo animado, quando chega lá não tem água. Não tem água? Não tem. Aí, irmãos, vem a fraqueza espiritual dos israelitas. Vamos voltar lá para o capítulo 17 do livro de Êxodo. A fraqueza espiritual é que eles descobriram que não tinha água, e não tinha água para o povo beber. E então contendeu o povo com quem? Com o coitado do Moisés. Moisés, nos dá água para beber. E Moisés disse, por que contendeis comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir para nos matardes de sede, a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? Olha aí, Moisés, você trouxe a gente que não tem água, olha o meu menino aí, coitadinho, olha lá, está com os olhos até de remelo, olha que judiação, olha aí o cachorro, o gatinho, olha lá, dá uma olhada se isso é coisa de se fazer com a gente, Moisés, né? Aí tem uma outra história, o povo queria apedrejar, né? No final do versículo 4, o povo estava pronto para apedrejar, e nós só vamos entender mesmo o contexto com o final do versículo 7, que está escrito, o povo estava falando, será que Deus está no nosso meio ou não está no nosso meio? Bem, não era a primeira vez que eles estavam sem água, já tinham passado por isso antes, quando chegaram em Mara e as águas eram amargas. Então não é a primeira vez. E Deus dulcificou aquelas águas. Você vai perceber que alguns problemas não é a primeira vez que acontece. E das outras vezes foi solucionado. Das outras vezes, Deus, Ele não deixou de ser Deus. Então, esse problema, calma aí, como é que foi tratado da outra vez? Deus me abençoou, Deus me ajudou. Amém. Então, irmãos, eles tinham motivo para acreditar que Deus, Ele ia fazer alguma coisa. Ele não ia matar ninguém de sede. Então, o que fazer quando nos falta água? Primeiro, nós podemos ficar reclamando, né? Ou, segundo, nós podemos orar. Por que eu coloquei reclamar primeiro? Porque é o que nós fazemos. O que nós fazemos primeiro é reclamar, não tem água. Mas quantos de nós, em vez de reclamar, nós falamos, Senhor,
não tem água, Senhor. Podemos fazer como Maria fez com Jesus. Senhor, Jesus, eles não têm vinho. Acabou, não falou mais nada. Não deu ordem nenhuma. Esperou em Cristo. E nessa questão, ela é um exemplo maravilhoso de fé, uma fé firme na pessoa de Cristo. Senhor, não tem água, Senhor, não tem emprego, Senhor, olha, o último pedaço de pão. Deus está vendo. Israel preferiu reclamar, culpar Moisés, e falou essa frase infeliz lá embaixo, está o Senhor no nosso meio ou não? Então, qual seria a raiz de todos esses problemas? A raiz dos problemas é a ansiedade. A ansiedade é um mal terrível na vida do crente, acredite. A ansiedade, ela causa dúvida. Esse final do versículo 7, irmãos, é o nosso coração ansioso. Será que Deus está vendo? Será que Deus não está vendo? É claro que Ele está vendo. Mas será que Ele não fez isso de propósito para a gente poder confiar nele? A ansiedade não faz bem porque traz dúvida, que vamos comer, que vamos vestir, que vamos beber, Então nos leva a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Quando a gente começa a se preocupar com as coisas materiais, com aquela questão de saúde também, de uma forma extrema, nós passamos a duvidar. A ansiedade nos faz duvidar que Deus nos ama e que Deus cuida de nós. Até coloquei aqui embaixo: consome a nossa vida pela tristeza e pela dúvida. E o diabo sabe usar isso. O diabo sabe usar tanto a fartura quanto a necessidade. Ele é esperto nisso aí, Então, se você tem bastante coisa, você acaba se esquecendo de Deus. Se você tem necessidade de coisas, você começa a pensar que Deus, Ele não te ama porque está faltando aquilo ali. Então, quando nós lemos aquela passagem que Jesus diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou que de beber, Jesus olha, vocês olham os passarinhos, os passarinhos morrem de fome, eles não morrem de fome. Dá uma olhadinha nas flores, olha para os lírios do campo, ninguém vestiu tão bonito como os lírios do campo se veste. Então você acha que alguém vou deixar a pessoa viver pelado por aí? Então Jesus, Ele nos faz olhar para a natureza simples, para ver que Deus cuida de um passarinho que não trabalha nem fia. Deus, Ele veste bem um lírio e Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos dar comida, Ele vai nos vestir. É por isso, meus irmãos, que Ele nos dá razões para não ficar ansiosos, porque Ele cuida de seres de menor valor, que são pássaros e são flores. Pássaros e flores, eles não precisam, meus irmãos, aceitar Cristo para ir para o céu, porque aqui começa e aqui termina para eles, Depois a nossa incapacidade, Jesus chama a atenção: qual de vós pode acrescentar um côvado que seja a vossa estatura? Como que Jesus dizendo: você está tão preocupado, você não pode fazer nada, meu filho, nada, para que se preocupar desse jeito? E depois a sua providência, quando Ele fala isso, Ele acrescenta: Deus sabe do que vos é mister. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e beber, porque Deus sabe, um Pai Celestial, Ele sabe do que vocês precisam. Então, a ansiedade traz a dúvida. Como vencer a ansiedade? Não tem outro jeito a não ser pela fé. É a única coisa que faz uma pessoa vencer a ansiedade, a fé. E para você ter fé, você tem que ter Cristo. E você tendo Cristo, você tem que acreditar nas promessas de Deus.
Por isso é tão importante a pessoa ler e meditar a palavra de Deus. Ela vai lendo a palavra de Deus, ela vai conhecendo histórias de pessoas ansiosas que venceram a ansiedade. Ela vai lendo a palavra de Deus, ela vai ver que tem vitória sobre a ansiedade. Ela vai lendo a palavra de Deus, ela vai descobrindo promessas. E quando nós temos promessas e acreditamos no cumprimento dessas promessas, quanto mais você conhece uma promessa e você acredita naquela promessa, mais a sua fé ela aumenta. É assim que aumenta a fé, né? Conhecer e crer nas promessas de Deus. A promessa da salvação. Ah, pastor, essa promessa eu creio fielmente. Eu sei que você crê. Por isso que você tem paz sobre a vida eterna. A promessa de um socorro presente. Eu creio, pastor, mas às vezes, não, pois é a mesma questão da vida eterna. A promessa que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, de nos perdoar quando nós falhamos, a promessa do Espírito Santo para nos consolar, para nos socorrer em momentos difíceis, a promessa da sua volta. Então, irmãos, quanto mais você lê a Bíblia, você vai conhecendo Deus e as promessas de Deus, e você vai se fortalecendo. Agora, tem uma questão aqui, né? Você está perto de pessoa ansiosa? Olha o Moisés. Ele quase foi apedrejado. Essas pessoas estavam tão incrédulas, né? Brigaram com ele, e ele fala aqui no versículo 4, clamou Moisés ao Senhor, dizendo, o que eu vou fazer com esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então eles estão murmurando, xingando, reclamando, né? Moisés ficou assustado, e o que ele fez? Meus irmãos, ele foi falar com Deus. Quando você tem uma pessoa muito ansiosa do seu lado, você pode partir para a ignorância. E nós, tolamente, muitas vezes fazemos isso. E vai adiantar no quê? Só vai aumentar mais a ansiedade. Só vai aumentar mais o problema. Mas quando nós temos aqui que enfrentar a ansiedade de perto, acredite, não é tática de Moisés, não. Naquilo que aconteceu na vida de Moisés, no versículo 4. Ele foi clamar ao Senhor. Ele foi conversar com Deus sobre o assunto. Ele disse, Senhor, a pessoa está ali, está preocupada, está ansiosa, a pessoa está ali, está reclamando, né? Meu Deus, o que eu faço? Deus vai falar, não briga não, meu filho. Não faça isso não. Você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que confiar que as coisas vão terminar bem, porque eu sou o teu Deus. E aí, meus irmãos, Deus sempre tem a solução. Versículo 5, disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo a beberá. E Moisés assim o fez, diante dos anciãos de Israel. Jesus, meus irmãos, é a solução. Qual que era a solução de Deus para aquela ansiedade? Deus disse, olha, você vai até aquela pedra, vai até aquela rocha. Aí o livro de 1 Coríntios fala para nós que a rocha era Jesus, era Cristo. Então quando você tem um problema, não tem outro lugar para recorrer. É Jesus. É clamar mesmo, é ir lá na pedra. Eu vou lá na pedra, né? E foi, tá? E aí quando chega na pedra, ele fala, vai lá, né? Na pedra, você vai ferir esta pedra. A pedra foi machucada. Por que é tão importante ir para Jesus? Porque o livro de Isaías diz que o nosso Senhor Jesus, Ele foi ferido pelas nossas transgressões.
Isso nos faz meio assustados diante da pedra, né? Eu chego a Cristo para resolver os meus problemas, Ele vai resolver, mas aí eu tenho que lembrar por que Ele tem poder de resolver, porque Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós e nos perdoou. Olha como é interessante essa questão da ansiedade, de você tratar o problema da ansiedade de outra pessoa, de não brigar, de não fazer nada que realmente vá ferir a outra pessoa. Você vai até Jesus e lembra que você feriu Jesus com seus pecados. E aí, Ele te perdoou. Você entra naquele estado de graça, naquele estado de agradecimento, de dizer: Senhor, eu sou tão mau e o Senhor apanhou por mim, o Senhor foi crucificado por mim, o Senhor morreu por mim. Você começa a ver o problema de outra forma, porque até então o problema era só a outra pessoa. Aí você vai em Cristo, você descobre que o problema é você também, que não era só a outra pessoa, você também. E aí você vê como é que eu vou tratar aquela pessoa. Aí você vê como é que Jesus te tratou, porque você feriu Jesus e Ele te perdoou, e Ele te ajudou, e Ele te salvou, e Ele te abençoa todo dia. Então, meus irmãos, bateu na rocha, saiu água da rocha, e aí essa água representa o Espírito Santo, né? Jesus lá no templo, ele sobe lá no templo, ele grita, ele clama alto, né? Chamando as pessoas: vinde, né? Bebei dessa água. Vamos lá para o Evangelho de João, né? Capítulo 7, do Evangelho de João. Ele já tinha dito para a mulher samaritana, né? Se eu der essa água para você, você bebe dessa água, essa água jorra, água que vai para a vida eterna. Mas aqui no capítulo 7, no versículo 37, Jesus, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eles com sede. E o que aconteceu? Eles foram até a rocha, machucaram a rocha, mas beberam da água. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí você começa a entender a outra pessoa, porque o Espírito Santo, como está no versículo 39, isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, aquele Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, começa a transformar a nossa vida. E aí você vai poder ajudar aquela pessoa ansiosa. Olha, irmãos, só tem um jeito de tratar a ansiedade, tanto para o ansioso, quanto para o que vive com o ansioso. É Jesus. Não tem outra solução. A pessoa sente aquela paz maravilhosa. Eu quero terminar com um conselho aqui, porque nós já chegamos agora no versículo 7, que é o último. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui é só um conselho: não desfigure o seu Refidim. Olhe no que se tornou Refidim para Israel. O lugar de descanso tornou-se num lugar de reclamações, de confusão, desejos de morte. Eu falei para vocês que Refidim pode ser a nossa casa, pode ser a nossa igreja. A nossa igreja ou a nossa família deve ser o lugar de descanso, não o lugar de lutas, de discussões com as pessoas que nós amamos. Então nós não podemos transformar o nosso Refidim num lugar de batalhas. Vamos à rocha e vamos tentar entender quem nós somos na pessoa de Cristo, amados, perdoados. E aí nós vamos olhar ali para o nosso Refidim, amar, perdoar,
e que nunca falemos mal como Israel. Está o Senhor no nosso meio ou não? Porque Deus, Ele é Emanuel, né? Já é Deus conosco. Ele está conosco. E quando você está todo feliz, cantando aqui na igreja, tocando aí no culto, aí e tal, Ele está com você. Mas quando você também está mal, ou fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está chorando, está triste. Então Ele é um Deus conosco, Ele é um Deus presente. Amém?